noite, né? Meu nome é Sônia. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou uma pessoa normal, tá? Eu fiz faculdade de Direito na Universidade Mackenzie, aí depois parei de trabalhar nessa área, fui para fisioterapia, fiz fisioterapia no Centro Universitário São Camilo. Tenho pós-graduação lato sensu, especialização em Fisiologia do Exercício e também pós-graduação lato sensu em Fisioterapia Dermatofuncional na Unicid. Eu sou membro da Abrafidef, faço parte do Conselho Fiscal, sou especialista em fisioterapia pelo sistema COFITO Abrafidef e também sou membro do Comitê de Ética do Hospital Ipiranga aqui de São Paulo. Bom, o tema de hoje é responsabilidade civil profissional. Muitas pessoas não sabem e nem se interessam muito de saber, mas isso é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, né? Porque hoje as maiores demandas são contra os médicos, que é uma profissão muito antiga. Nós temos apenas 50 anos. Mas o número das ações vão começar a aumentar, principalmente na área dermatofuncional, que é uma área de estética. Então, nós temos que começar a ficar atentos, tem que entender tudo isso para nos resguardarmos lá na frente. O começo da palestra é meio chato, é meio difícil, porque é muito teórico e muito linguajar jurídico, que para a maioria de vocês, às vezes, é uma coisa desconhecida. Mas qualquer coisa pede a legenda que eu falo, eu vou procurar falar de um modo bem simples para que todo mundo entenda, tá? Mas qualquer coisa pode perguntar. O que é responsabilidade civil? É a obrigação de quem causou um dano reparar. Se você, como profissional, você lesionou o seu paciente, você tem que reparar esse dano. Se você assumir a responsabilidade de que algo deu errado e tratar esse paciente, muitas vezes já inibe, porque ele fala, não, ela foi responsável, ela fez certinho, ela me consertou o erro que ela tinha feito, me tratou e eu não vou processá-la, tá? Porque a maioria acaba processando. Isso é baseado no ato ilícito. O que é o ato ilícito? O Código Civil atual de 2002, no seu artigo 186, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, isso eu vou depois explicar cada um, violar o direito, causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, não é só um dano material, ele comete um ato ilícito. Se ele cometeu esse ato, ele violou o direito de outrem, ele é obrigado a reparar. Ele é obrigado a fazer tudo o que for necessário para consertar o erro que ele fez ou então reparar monetariamente. A responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Agora eu vou explicar cada um dos casos, tá? Ela é subjetiva, ela é uma obrigação de meio. Para a execução do meu trabalho, eu vou dedicar todo o meu conhecimento para atender o meu paciente. Então, é isso que faz ela ser subjetiva. Eu tenho que ter o meu empenho e o meu conhecimento. Aí começa. O ato profissional é a conduta que eu tenho ou o tratamento que eu faço ao meu paciente. Ele chega para mim com alguma doença, eu vou ver qual a conduta melhor para poder atendê-lo. Isso é o ato profissional. Tem o nexo causal. O nexo causal é a relação entre a conduta e o efeito. Dentro da Justiça do Trabalho, eles usam muito o nexo causal para determinar se aquela doença do funcionário, ela foi causada pelo movimento que ele tinha para fazer aquele trabalho, que dá o DOR, né, o LER. Então, esse é o nexo entre a conduta que você fez e o resultado que você obteve. A culpa do profissional. A culpa pode ser por negligência, imprudência ou imperícia. Mas eu ainda vou explicar depois, porque senão fica muita coisa misturada agora nesse primeiro momento, tá bom? E neste caso, o ônus da prova é do paciente. Ele que tem que provar
que você foi o culpado da lesão que ele teve com a conduta que ele fez. Porque ele tem que provar o nexo entre o ato e o acidente, a lesão que ele teve naquele momento. Tudo certinho? Agora, quando ela é objetiva? Ela é objetiva muito na parte da estética, porque ela depende de um resultado. A pessoa chega para você, ela quer um resultado positivo, ela quer que aquilo aconteça. O ato profissional também é a sua conduta, é a sua terapia. O nexo causal é a relação entre a sua conduta e a sequela, a lesão que você causou no seu paciente. Aqui é tudo igual. A culpa do profissional também por imperícia, por negligência, imprudência. A diferença ela está aqui. Neste caso, o profissional é que tem que provar que ele não teve culpa naquilo que aconteceu. É uma inversão do ônus da prova, como se diz dentro da linguagem jurídica. Não é mais o paciente que vai mostrar que a culpa é dele. O profissional vai provar que a culpa não é dele. Tem uma série de... No meio jurídico, a gente diz excludente de culpa, que é como que eu vou me isentar da culpa. Aí, mais para frente, eu vou explicar todos os casos bem direitinho. Tudo certinho até aí? Bom, o dano causado, ele pode ser um dano material ou moral. O dano material, você fez uma lesão, a pessoa vai ter que se tratar. Então, ela tem acarreta um dano patrimonial, porque ela vai ter uma despesa para fazer esse tratamento. Então, você, profissional, ou você vai tratar desse paciente sem remuneração, ou ele não vai ter mais confiança em você, ele vai procurar um outro, e aí você vai ter que restituir tudo. É quanto ele gastou com o médico, ou com o fisioterapeuta, com internação, com medicamento, o deslocamento que ele teve, tudo que envolve monetariamente aquele tratamento, vocês vão ter que reembolsar. O dano moral é aquele mais íntimo. Então, você causou nele uma cicatriz inestética, ele teve uma queimadura e ficou uma mancha, é uma coisa que atinge o íntimo dele. Então, não tem como tratar muito, mas aí vai ter uma indenização, que essa indenização é arbitrada por um juiz. O volume da indenização vai ser de acordo com o tamanho da sequela, com o tamanho como é que eu vou dizer? De quanto que a pessoa ficou afetada com aquilo. Né? Tem uns que não são tanto, outros ficam mais afetados. Então, isso vai o juiz que vai arbitrar e vai depender deste tamanho, o tempo dos sintomas e tudo mais para poder ser resolvido. A culpa, de novo, por negligência, imprudência ou imperícia e o nexo causal. Então é assim, você é o profissional, ou você faz uma ação, ou você deixa de fazer alguma coisa que vai causar um resultado no seu paciente. Isso aqui que é a relação do nexo causal. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, se causar dano a terceiro, tem uma relação. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando você vai tratar um paciente, priorizar o que você está fazendo lá na hora com ele, para não causar nenhum dano. Se eu estiver sendo muito rápido, vocês falam, tá bom? Você tem tirar foto ou anotar no telefone? Pode. Pode. Tirar foto pode? Pode. Eu não vou conseguir acompanhar escrevendo tudo. Não, pode tirar. Não, pode, não tem foto de nada, pode ficar tranquilo. Aí, as fotos que eu peguei, mas aí você não precisa tirar, porque também é fotos que você viu na internet. Só porque eu não consegui anotar, porque... É uma coisa meio difícil para poder coordenar todos os pensamentos, né? Não, pode sim. E se eu estiver indo rápido, pode falar que eu repito, não tem problema nenhum. Bom, aí nós vamos ver a diferença.
A jurisprudência não faz muita diferença entre negligência e imprudência. Para eles, quando eles vão colocar na sentença que a culpa foi por negligência, ele põe negligência e imprudência. A negligência, ela é a omissão. Então, eu deixo de fazer alguma coisa. Então, pode ser por inércia, por indolência ou falta de ação. Para ficar uma coisa mais concreta, quando a gente usa a galvânica, você tem que colocar uma espuma embebida em água, porque senão causa queimadura. Se você não colocar, você foi negligente. Quem trabalha muito com adiposidade, vai fazer a criolipólise, você tem que colocar aquela manta protetora. E muitas vezes, ou você conversou, esqueceu, ou não colocou, você foi omissa. Então, você tem a culpa por negligência. Ficou bem claro? A imprudência é uma conduta de agir. Você faz, mas você faz sem cuidado, sem cautela, com desatenção. Por isso, quando você vai fazer alguma coisa, presta, fixa o seu pensamento naquilo que você está fazendo, para não fazer nada de errado. De novo, a criolipólise. Você coloca a manta, só que você coloca uma manta reutilizável, que não pode, ou então você coloca a manta de qualquer jeito. Aí na hora que você coloca a canopla, ela não pega direito e dá queimadura. E dá queimadura feia, gente. Vocês não têm ideia. Tem umas queimaduras horríveis. Tem uma bolha deste tamanho, eu vi numa paciente uma vez. Tá? Agora, imperícia. Isso é falta de capacidade técnica para fazer a determinada terapia. Então, quer usar um equipamento novo, vai ler manual, vai fazer o curso que eles dão na empresa. Tenta estudar o máximo da coisa para você ser capacitada a fazer. Não sai aí, eu vi aquilo lá, eu fui num congresso e vi que um profissional está usando tal equipamento, eu vou lá, vou pegar e vou fazer. Não. Vai olhar, vai ler o manual do equipamento, ver as contraindicações, ver o que pode, o que não pode, ver se tem Anvisa. Tudo isso você tem que olhar. Vai fazer um curso, fez um, não se sente apta, vai fazer outro. Procura. Quem está na faculdade, esmiuça os professores, mantenha um contato com eles para poder perguntar, para poder tirar dúvidas, ou procurem ter colegas próximos para vocês dialogarem. Eu tenho uma ótima, está sentada ali, é a minha segunda cabeça. Nós trabalhamos juntas, então uma sempre está socorrendo a outra, tirando dúvida e tudo mais. Isso é muito bom. Então, deu para entender o que é a imperícia? Na área da saúde, de um modo geral, a responsabilidade é subjetiva, né? Pois as obrigações são de meio. O que é isso? Um paciente chega com desgaste de quadril. Então, ele procura um ortopedista, o ortopedista encaminha para você. Mas ele fala, olha, o seu caso é cirúrgico. Então, o paciente, quando ele chega para você tratar, ele sabe que ele não vai ter uma cura. Você vai aliviar a dor dele, com isso ele vai conseguir se movimentar melhor e vai conseguir levar a vida até a hora de fazer uma cirurgia. Outro paciente que tem artrose de joelho, ele sabe que isso é um ciclo, vai e volta, então ele vem na fisioterapia, você trata, diminui a dor e ele volta para o dia a dia dele. Então isso, você vai se empenhar ao máximo, você vai ver tudo que você pode fazer para amenizar aquela dor. Mas você sabe que depende da condição física dele. Na objetiva, não. Elas são os procedimentos estéticos, cirúrgicos e ambulatoriais. Ali não, ele é de resultado. Não adianta você falar, não, você vai continuar. Não, é o resultado que a pessoa quer. Ela veio procurar eliminar aquela mancha, eliminar aquela gordurinha, eliminar estrias. Então, tem que ser sincero. Muitas vezes você tem que chegar para o paciente e falar sinceramente, olha, isso aqui eu não vou conseguir resolver, não tem como, eu não consigo, porque ela é objetiva. Mas como tudo no direito tem a sua exceção, né?
Tem a regra e tem a exceção. Tudo na vida tem isso, principalmente no direito. Aí o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, parágrafo 4º, ele dá a exceção. O que é essa exceção? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, que somos nós, ela será apurada mediante a verificação da culpa. O profissional teve culpa ou não teve? Se ele tem culpa, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. Se não tem culpa, ele vai ser inocentado. Hoje, como eu falei, a maioria é contra médico, principalmente cirurgião plástico, gente. Cirurgião plástico está sendo bombardeado. Esperem que de próximo seremos nós, tá? Quais são as hipóteses que eu posso ter para me isentar de culpa? Eu posso alegar a culpa do paciente. O que é isso? O paciente vem, faz um tratamento, vamos supor um peeling. Aí você fala, não toma sol, usa filtro solar, proteção 90. Aí o que ele faz? Ele vai para a praia, ele não usa o filtro solar, ou ele fala, eu tenho um 30 aqui, eu vou usar. Então, a culpa não foi sua, você orientou. E muito importante a orientação para o paciente. Não esqueçam disso. Vocês têm que orientar tudo, mas tudo. É uma criança pequena que está na sua frente. Tudo você tem que falar. Pode, não pode, mesmo assim ainda eles fazem arte. Isso tem que ser anotado em prontuário. Vem depois. Não perca a cena dos próximos capítulos. Não adianta falar. Tem que ser anotado. Aí isso mais para frente a gente vai falar. Tem a ocorrência de fato de terceiro. Sempre tem aquela vizinha que sabe tudo, mexeriqueira, que vem lá e fala, não faz isso, tem isso. Né? Ou mesmo assim, a pessoa vai na farmácia para comprar o protetor solar, aí ela olha o preço, ela desanima, aí o atendente fala, não, pode levar esse. Ela falou 90, mas leva esse 50, é a mesma coisa, faz a mesma coisa. Ou então você passa aquele home care para o paciente, né? E você sabe que aquele produto é compatível com aquele que você usou, não vai causar uma reação alérgica, tal. Você passa, aí ela vai lá para comprar, a pessoa não tem e fala, não, leva esse que é a mesma coisa, inclusive é mais baratinho, e todo mundo quer sempre o mais baratinho, não prioriza a sua saúde. Caso fortuito. É uma coisa que improvável de acontecer, mas quando acontece, ela é imprevisível, não tem como. Né? Então, vamos supor, de novo, a paciente fez um tratamento para tirar a mancha das mãos. Aí ela vai para casa preparar o jantar e a gordura espirra na mão dela. Como ela está com a mão mais sensível, né, está com a pele mais sensível, vai queimar, vai ficar uma mancha. Ou então ela fez no rosto, ela vai abrir o forno, vem aquele vapor quente. Isso já aconteceu comigo. Eu fui abrir o forno, veio um vapor quente no meu rosto. Mas a minha pele estava íntegra, não tinha nada, não aconteceu nada. Mas, então, a culpa é um... Outra coisa, a paciente fez uma dermolipectomia. Ela não pode dirigir, então ela veio de metrô. Aí deu um roubo dentro do metrô, todo mundo saiu correndo. E acabaram esbarrando nela, derrubou, abriu os pontos. Isso é um caso fortuito. É uma coisa que você nem sabe se vai acontecer ou não, mas quando acontece, não tem previsão. Não vou tomar metrô hoje, porque hoje vai ter um acidente, vai ter um roubo, vai ter alguma coisa. Outra coisa é a força maior. Força maior, ela está ligada com os fatos da natureza. Então, você não tem como prever isso, você não tem como lidar com isso. A justiça não faz muita diferença entre caso fortuito e força maior. Quando eles colocam essa excludente, tanto faz uma como a outra. Mas uma força maior, hoje eu só faço catástrofe, né? Então, o paciente fez uma dermolipectomia, ela saiu, você fez o tratamento dela, ela saiu bonitinha, tudo fechadinho, tudo
belezinha, nota 10. Ela sai do prédio, tá uma chuva, pior do que a de hoje, uma que nem a de ontem, né, à noite. Uma chuva com vento. Aí ela vai dar uma corridinha para entrar no carro, ela escorrega e cai. E aí abre os pontos. Então, esse é o força maior. Nos contratos de prestação de serviço, eles costumam colocar muito essa cláusula de não indenizar. Mas não fiquem sossegados com isso, não. Porque dentro do campo jurídico, isso é dito como que se fosse uma cláusula leonina. Porque o paciente ou ele assina aquele contrato e faz o serviço com você, ou ele não assina e não faz. Então, ele não tem direito de opinar. Então, essa cláusula, ela é muito debatida dentro da justiça e ela pode cair e você vai ter que indenizar. Então, não fiquem tranquilas, não, eu pus no meu contrato essa cláusula, então agora não tem problema nenhum. Não, você pode vir a ter problemas, sim. Então, baseado nisso, cuidado. Tem uma coisa chamada prescrição. O que é a prescrição? Eu tenho um prazo de tempo para reclamar de determinada coisa. Então, não é uma exclusão de culpa, mas muitas vezes vocês podem alegar isso também. Dentro do Código Civil, ele diz que o prazo para reclamar é de 3 anos. O de defesa do consumidor diz que é 5. E a jurisprudência está indo a favor do Código de Defesa do Consumidor. Mas esses 5 anos, eles não são 5 anos. Se eu causo uma queimadura, a pessoa viu logo de imediato. Então, o prazo começa dali. Mas, às vezes, eu posso dar uma outra sequela que ela vai conseguir saber só mais lá para frente, daqui 1, 2 anos. Tá? Porque esse prazo começa a contar de quando ela percebeu a sequela daquela lesão. Mas é uma coisa que você pode alegar na sua defesa. Não, ela já sabia antes e ela não entrou dentro do tempo hábil com a ação contra mim. Certinho? Agora aqui eu vou falar um pouco da jurisprudência que tem. Tem poucos casos com fisioterapeutas, mas jurisprudência são as decisões que os juízes falam, tá? Então vocês vão ver bem o que é importante, como é importante a culpa, tá? Aí tem o médico na cirurgia bariátrica, ele comprovou, o paciente comprovou a culpa do médico. Ele vai ter que indenizar. Na depilação definitiva, outra coisa, gente, por favor, não usa mais definitiva, tá? Porque não é definitiva. Então, né, se você falar, vou fazer uma depilação definitiva, começa a nascer o pelo de volta, ela vem lá, ó, você me falou que era definitiva. Tá? Então, depilação a laser. Ficou provado por perícia que não houve culpa do profissional, em razão de fatores imprevisíveis e da situação clínica do paciente. Muitas vezes a pessoa vai fazer e tem o problema hormonal, que pode causar manchas. Então, tem que avaliar muito bem isso tudo. Obrigação de resultado, peeling químico, resultou em queimaduras e cicatrizes irreversíveis. Presunção de culpa da médica, olha a importância, que não comprovou que a paciente tinha ciência da possibilidade de intercorrências. Muitas vezes vocês não querem falar o que pode acontecer em virtude do tratamento, mas tem que ser falado. E tem, depois mais para frente vocês vão ver mais ainda. Procedimento de depilação a laser. Ausência de prova de inadequação de recursos empregados no procedimento. Ademais, dever de informação observado pelo profissional. Tem que informar tudo, não pode omitir nada. Tem que ser claro com o paciente. Porque senão... Na anamnese, o diagnóstico fisioterápico.
o médico faz o diagnóstico dele e manda o paciente para você. Você vai fazer a sua anamnese para ver o seu diagnóstico, né? E vai buscar o tratamento necessário. Aí o profissional não fez prova que lhe competiu de que as queimaduras decorrentes do tratamento foram exclusivas do paciente. Ele não conseguiu comprovar isso. Então, tem que tomar cuidado. Tem que esclarecer. Tem mais, cirurgia plástica, obrigação de resultado. Em se tratando de cirurgia plástica, o médico assume a obrigação de resultado, de modo que a constatação da responsabilidade civil depende da apuração da sua atuação culposa. Quando da intervenção cirúrgica existindo provas de que o médico agiu com culpa. E na clínica de fisioterapia, procedimentos técnicos praticados de forma defeituosa por médicos ou outros profissionais de saúde cujo vínculo com a clínica seja subordinativo, dispensam o exame de culpa para responsabilização, respondendo objetivamente pelos danos causados a seus pacientes, independentemente de sua culpa, bastando comprovar o nexo de causalidade. Você conseguiu comprovar? Agora, a pergunta, o que eu faço para me resguardar? Aí é que começa. A gente sempre tem que ter muito cuidado quando está com um paciente na sua frente. Ah, mas ele não tem nada. Você não sabe. Você vai pôr a mão ali, você não sabe se você vai mexer num vespeiro ou não. Então, tem que ter muito cuidado. Aí eu vou mostrar agora tudo que a gente pode fazer, que tem que fazer para se resguardar, tá? Outra coisa, a responsabilidade, ela não é só civil, não, tá? Nós temos a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A civil é essa que eu falei aqui. A responsabilidade penal, ela vai abrir um processo crime. E a responsabilidade administrativa é que o paciente pode denunciar para o órgão, no nosso caso para o CREFITO. Aí o CREFITO vai punir vocês. Pode perder o direito de exercer sua profissão. Então não é dizer, ah, tudo bem, eu vou indenizar a pessoa e tchau. Você pode acabar perdendo o direito de clinicar. Então, não é uma coisa assim tão fácil. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, decorar o código de ética da nossa profissão. Tenha no seu tablet, no seu computador, imprime, deixa no consultório. Qualquer dúvida que você tenha, vai olhar, porque senão pode dar a responsabilidade administrativa. Ficou com dúvida? Liga no CREFITO, liga na associação, vai conversar com algum professor, vai conversar com um profissional. Vocês que estão agora se formando, conversem com os professores ou vão tirar dúvida com profissionais que já estão mais tempo dentro da área, tá? Olha as resoluções, os acórdãos para saber, eu posso fazer aquele procedimento? Eu não posso? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Ah, eu quero fazer um curso, agora estão falando, né, de fisioterapeuta secar os vasinhos. Mas eu posso fazer isso agora? Não, então não vou investir num curso desse neste momento. A hora que for liberado, aí sim, eu faço, porque aí eu vou estar capacitada. Porque se vocês fizerem alguma coisa que não é da nossa área, não vai ter ninguém para ajudar vocês. Vocês vão bater na porta da associação, vão bater na porta do CREFITO, ninguém vai ajudar. Esse ano, não, foi o ano passado, né? Teve uma profissional de fisioterapia que entraram com uma denúncia contra ela na procuradoria. A Brafidef foi até Alagoas para poder defender essa fisioterapeuta, porque ela fez o que era de capacidade e responsabilidade dela. O presidente da Brafidef foi até lá, junto com o pessoal do CREFITO da região, para poder auxiliar essa fisioterapeuta. Se ela tivesse feito coisa errada, ninguém ia dar um auxílio para ela. Ela ia ficar sozinha, perdida. Então, sempre vão olhar o código de ética, eu posso fazer, eu não posso fazer, as resoluções, porque nessas resoluções e nos acórdãos tem. Isso é de capacidade e competência do fisioterapeuta. Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente.
Então, isso daí, muitas vezes, vocês têm aula logo no começo da faculdade, nunca mais olham. Vai ler, vai ver. Ninguém quer saber de ler lei, eu sei que é chata, é uma coisa que amola, mas ela é a base. O nosso código de ética é como se fosse a nossa Constituição Federal. Tudo está baseado nele. Tudo que nós temos que fazer, as nossas condutas, as nossas punições estão todas aqui dentro. Então, procurem ler bastante e estarem bem atentos. Ficha de avaliação. Avaliação, você tem que fazer uma avaliação, mas muito minuciosa. Tá? Pergunta. Paciente, você não sentiu firmeza na pergunta que ele fez? Modifica a pergunta, faz de novo, porque é muito comum você chegar e falar para o paciente, tem pressão alta? Não. Que remédio que você toma? Losartana. Se toma losartana é porque tem pressão alterada. Você tem alguma doença metabólica, assim, endócrina, né? Tireoide, diabetes? Não. Tá tudo normal. Que remédio você toma? Ah, eu tomo glifage, eu tomo Sintroide, Puran e por aí vai. Então você tem que, se você sentiu que ele não teve muita convicção no que ele te falou, pergunta de novo. Mas faz a pergunta de uma outra forma. Porque às vezes se você repetir a pergunta, ele vai te responder daquele mesmo jeito. Então a gente tem que ir com o paciente com saca-rolha. Porque ele é doido para poder mentir, porque naquela hora ele quer fazer aquilo, tá? Então, pergunta tudo, se ele usa DIU, se ele tem alguma prótese, tudo que vocês puderem imaginar. Já faz uma ficha, na ficha já deixa tudo isso, que é para você não esquecer. Pergunta tudo, aí você vai fazer a avaliação dele, vai ver o que ele tem, e não esqueçam de perguntar qual a queixa dele. Porque às vezes o paciente chega com uma mancha horrorosa na pele, que quando você está conversando com ele, aquela mancha está fazendo assim, ó. E o que incomoda é uma gordurinha pequenininha que ele tem aqui, que você nem viu aquela gordurinha. É bem assim, tá? Então, pergunta qual que é a queixa dele para você ir procurar aquilo. Tá, fez toda a avaliação, fez tudo, aí você põe a sua conclusão. O seu diagnóstico fisioterapêutico. Aí vamos agora para os objetivos. Aí aquilo que te chamou a atenção era aquela mancha, só que para ele, nunca coloque isso como seu objetivo primeiro. Coloca os objetivos em ordem para ver o que você vai tratar. O primeiro objetivo é aquilo que incomoda o paciente. Porque você vai deixar ele com o rosto bonito, sem a mancha, e ele vai falar, mas não era isso que eu queria, eu vim te procurar porque eu queria tirar essa gordurinha. Então, o primeiro objetivo é aquele que incomoda mais o paciente, não o que te incomoda. Colocou todos os objetivos por ordem de prioridade, conversa com ele, cheguem a uma conclusão. Tá. Agora as propostas terapêuticas. Aí você vai falar quais são as propostas para tratar aquela demanda dele. Digam as contraindicações, falam as intercorrências que podem ter e falem as complicações que podem ter. Ah, eu não vou falar isso, ele vai embora, eu vou perder, eu não vou ganhar. Vocês vão ganhar. Porque se ela fizer e der alguma zebra, ela vai entrar com uma ação contra você, você vai perder tempo se defendendo, tem que pagar um advogado e você ainda vai ter que pagar uma indenização para ela. Aí ela pega, ela fala, eu então não vou fazer. Ela vai no vizinho, o vizinho faz. Dá aquele problema que você falou, ela falou, olha, aquela lá era competente, ela era responsável. Ela me falou para não fazer. Eu vou voltar nela agora para ver se ela pode me ajudar. E aí ela vai indicar você para diversas pessoas. Ela vai falar, não, vai nela porque ela é boa. Ela sabe o que pode acontecer e acontece mesmo. Tá? E aí ela vai sentir confiança, ela vai trazer outras pessoas para você. Então não pensem que vocês vão perder. Vocês vão perder de ter uma encrenca e uma bela de uma dor de cabeça.
avisou, aí você vai falar, de passar para ela todas as orientações, tudo mais, aí você pede para ela assinar que ela aceitou essa proposta, que ela aceitou os objetivos, que ela aceitou as propostas terapêuticas, ela vai assinar e datar. Isso é um documento. É um documento muito importante que vocês têm que guardar por muitos anos com vocês. Vão fazer a evolução do paciente todo dia que ele vier. Não é, eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Se ele vier 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todas as vezes que ele chegar no seu consultório, como você passou? Sentiu alguma coisa? Não sentiu? Qual a sua queixa hoje? Anota tudo, anota o que você fez e anota as orientações que você passou, porque paciente é danado para não fazer. Você pede para ele usar uma meia, ele não usa. Né? Você pede para usar determinado creme, ele não usa. Ele vai fazer a depilação, você fala, não toma sol, ele já pega a estrada e vai para a praia. Passa todas essas orientações, todas as vezes que ele vier no seu consultório. Fez a evolução, assina e carimba. Tem que carimbar a evolução, tá? Com o seu carimbinho. E guarde. Guarde, porque você nunca sabe se você vai precisar disso amanhã. Tá? Na ficha de avaliação, cuidado com os verbos que você usa. Nunca use um verbo que dê a impressão de que você vai solucionar para sempre aquele problema. Porque você não sabe se vai solucionar. Então, evite usar eliminar, acabar, cicatrizar. Você fala, vamos usar outros que possam acontecer. Eu vou tentar diminuir, amenizar, otimizar, melhorar. Porque você não está prometendo para ela que você vai resolver. Você vai dar tudo de si para fazer. Mas você não sabe se você vai resolver realmente. Então, cuidado com os verbos e cuidado com o nome. Como eu falei, depilação definitiva. Depilação definitiva não existe. Muito cuidado com isso, tá? Tudo bem até aqui? Tá todo mundo entendendo? Aí temos um contrato de prestação de serviço, tá? Então, isso é uma coisa nova na faculdade, nunca ninguém falou isso pra gente. E nós temos que ter uma relação boa de amizade, de coleguismo com o paciente, mas nós temos que ter uma relação profissional. Porque o paciente é seu amigo enquanto você está fazendo o bem dele. Se deu um erro, ele não vai lembrar de todo o bem que você fez para ele. Meu marido é advogado há muitos anos, ele fala, o cliente é bom enquanto eu sou bom para ele. O dia que eu perco uma causa, eu não vou ser um bom advogado, ele já não vai mais ser meu amigo. E isso acontece com a gente também. Então, por isso que nós temos que fazer esse contrato, que é para tornar a coisa mais profissional. Tá? E isso aí é uma coisa que está começando a vir agora. E esse contrato de prestação de serviço, você pode fazer um para tudo, deixar um espaço em branco que você pode colocar ou digitar na hora, ou você faz um específico para cada tratamento que você vai fazendo. Então, no começo, eu vou fazer um geral, aí eu vou pensando, eu trato bastante adiposidade, então eu vou fazer um contrato bem montadinho. Eu estou tratando muita estria, vou fazer um outro bem bonitinho. E vai estudar, vai ler artigos sobre indicação, contraindicação, tudo. Aí você vai colocar todas as contraindicações que tem. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Uma vez veio uma paciente para mim, ela tinha uma gordurinha pequenininha aqui. Eu quero fazer, eu quero tirar, tal. Tá. Você tem colesterol? Eu tenho. Tá alterado? Tá. Eu falei, eu não vou fazer. Por quê? Eu falei, eu vou aumentar o seu colesterol. Você faz atividade física? Se eu tratar você, você vai sair daqui e fazer atividade logo depois, porque você tem um prazo de 2 horas para queimar aquela gordura que você trabalhou. Senão, ela já foi para a corrente sanguínea. Eu não vou fazer. Eu falei, então eu não vou te tratar. Porque vai aumentar o teu colesterol, vai formar uma placa de ateroma. Então, coloca tudo, vai averiguar tudo bem direitinho.
Anota também as complicações que podem haver, as intercorrências que pode ter. Todo tratamento tem uma intercorrência ou pode acontecer uma complicação. Pode não acontecer com ela, mas também pode. Então, expliquem e coloquem. É aquilo que eu falei, vai ser melhor do que você ter que correr atrás de um prejuízo depois. O valor e o tempo. Tem pessoas que costumam cobrar o valor total. A minha terapia vai ser tanto. Mas estipula o tempo que você vai tratar desse paciente, porque senão ela vem uma, ela não vem na outra, em vez de fazer o tratamento em 2 meses, você vai ficar levando 6, 7 meses. Então estipula um tempo. Olha, o meu valor é esse, mas você vai vir em 2 meses. Se ultrapassar 2 meses, tá? O valor, outros cobram por terapia. Então você coloca o valor. Se você não colocar a cláusula no contrato de que ela tem um prazo de 8 horas, 24 horas para avisar que ela não vem e você cobrar aquela terapia como feita, se não tiver essa cláusula no contrato, você não pode cobrar. Então, coloca no contrato isso. Ah, ela não veio, ela não avisou, considero como feita, na próxima vez que ela vier, olha, você me deve aquela passada e essa. Ah, mas está no contrato. E todas as orientações, o que ele pode fazer, se ele tem que passar algum creme, se ele tem que usar alguma meia, se ele tem que usar uma malha, se tem que usar uma abraçadeira, se tem que usar o Circade, enfim, tudo que o paciente vai ter que fazer pós-tratamento, você tem que colocar aqui. Tem que explicar minuciosamente. Como eu falei, o paciente é uma criança pequena que chegou na tua frente. Então, vai lá e coloca. Tudo isso você coloca em letra em negrito, para chamar atenção, né? Porque ela vai ver aquela coisa, né, maior ali, bem escura, vai chamar atenção. Então, isso tem que ser feito. Quando ela assina um contrato, um documento, ela sente uma maior responsabilidade da sua parte. Ela fala, não, olha, ela está sabendo o que ela vai fazer, ela está se precavendo. Às vezes até inibe. Pode, às vezes, até acontecer um errinho, mas ela já vai renegar porque ela fala, não, tem um contrato, ela me falou, tal. E aí, mesmo que ela fale, ah, não, esse contrato não vale nada, ela vai procurar um advogado, muitas vezes o advogado já vai orientar, olha, não adianta você entrar com ação contra ela, porque já estava escrito no contrato que isso podia acontecer, que ela ia te cobrar. Então, isso dá uma coisa de respeito para aquela relação. Então, faça o primeiro geral, se depois vocês vão vendo o que precisa mais, vão fazendo uma adaptação para um, para outro, que é muito importante. O termo de consentimento. O termo de consentimento, ele pode ser um anexo do contrato. Aqui vai ser um linguajar bem simples e bem para a pessoa entender facilmente. Não vai colocar nada de muito coloquial, muito técnico, não. Coloca bem simples para que ela entenda e ela saiba o que ela vai assinar. E aí nele também você vai colocar, você vai explicar todo o procedimento que você vai fazer. Não, eu vou fazer uma criolipólise, tá, você vai vir, eu vou congelar sua gordura, você vai ficar assim, eu vou colocar a canópula, vou fazer isso, você vai ficar tanto tempo, depois disso eu vou tirar, eu vou fazer isso, tudo que você for fazer. Você vai atender um pós-operatório? Não, olha, você vai vir aqui, eu vou te examinar, eu vou palpar, eu vou ver o que você tem, se você tiver uma aderência, eu vou fazer uma massagem, se você tiver bastante edema, eu vou te fazer uma drenagem. Explica tudo o que você vai fazer para ela não ser pega de surpresa quando ela vem no seu consultório. Pô, de repente, o que você está fazendo? O que você está pondo em mim? Explica tudo bem direitinho. Também colocar as contraindicações, colocar as complicações e as intercorrências que podem... Tudo de novo. Vai ter no contrato e vai ter aqui. Vocês podem usar aqui uma linguagem mais simples, não muito técnica. Vai colocar todas as orientações.
Não esquece de nada, faz um checklist, já deixa um negócio meio preparado para cada caso, deixa um papelzinho ali do seu lado. Ah, olha, ela vai fazer isso. Ah, então, ó, tenho que orientar isso. Não esqueça de nada. Porque lembra daquela médica que ela não conseguiu comprovar que ela orientou a paciente e foi culpa dela? Aqui você entrar com uma sala, fala, não, olha, tá aqui, ela leu, ela assinou, se ela não leu, ela assinou. Né? Então, o contrato é feito em 2 vias. Esse termo também pode ser feito em 2 vias. Aqui você não precisa colocar negrito, mas no contrato sim. E nunca esqueça de pedir autorização para tirar foto e fazer vídeo. A foto é um documento. Você sabe como a paciente chegou para você. Até para se resguardar de algum médico. Porque às vezes o médico manda para você, a paciente já está com uma deiscência e ele fala, procura fisioterapeuta tal. Ah, ela não estava assim não. A culpa é da fisio. Tá? Então, tira a foto da paciente no primeiro dia, vai tirando foto todos os dias para acompanhar a evolução dela. E para ter isso, tanto para usar, se ela te mover uma ação, como se o médico jogar a culpa em você. Você fala, não, olha, tá aqui, doutor, quando ela chegou, ela já estava assim para mim. Tá? Isso é muito importante. A foto vocês podem achar que não é nada, mas não, ela é um documento. Eu tenho uma dúvida em relação ao contrato. Se existe algo que seja necessário fazer para validar ele legalmente. Porque já tive conhecimento de um caso que a paciente era do ramo jurídico. Como nós não temos muito conhecimento desse ramo, ela questionou. Justamente em relação à ausência, né? A ausência não avisada para a clínica. Se o contrato não era legal, que não tinha validade, e as profissionais ficaram sem saber o que responder, porque também não tinha conhecimento se era necessário realmente ter algo que ratificasse aquilo que está descrito, né? Mesmo que tenha sido assinado, mesmo que tenha dado a segunda via. Você pode fazer 2 coisas. Você pode pedir para autenticar a assinatura. Tá? Então, ela assina, leva num cartório e reconhece aquela firma. Que eles reconhecem firma. Ou você pode registrar esse contrato num cartório. Mas eu acho isso meio que um abuso. Não é necessário. Não. Só seria uma forma de Porque se não há aquela necessidade extrema. Você pode, para se resguardar mais ainda. Mas não há tanta necessidade não. Tá? Pode ou não. Reconhecer firma é uma coisa baratinha, não tem problema, né? Aí tudo bem, você pode falar, olha, tudo bem, você assina e leva para reconhecer e me traz. A própria paciente. Se ela questionar. Você também pode, só que aí você vai perguntar para ela que cartório que ela tem. E às vezes, vamos supor, seu consultório é na Zona Sul, ela mora na Zona Leste e ela tem firma para reconhecer num cartório na Zona Leste. Então, você entrega uma via para ela, assinada, pede para ela reconhecer e te trazer de volta e você dá outra para ela. Se ela exigir, você reconhece a sua também. Mas eu acho que isso é o extremo do extremo. É porque às vezes o paciente, às vezes não, sempre, não querem perder justamente nesse tópico da ausência, né? Não, e eu digo, advogado é chato. É chato, gente. Você não sabe como advogado é chato. Eu posso falar isso, tá? Porque eu falo assim que na minha família chacoalha uma árvore, cai poucas folhas e um monte de advogados, né? E às vezes eu tô assim, fazendo uma coisa, eu falo pro meu marido, nossa, ele começa a me pôr tanto problema que eu falo, não, bem, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar aqui em casa, não vou fazer mais nada, sabe? Então eles vão pensando tudo que pode acontecer. Aí quando eu estava estudando para fazer essa palestra, ele começou a falar tanto, eu falei, bem, acho que eu vou largar a profissão, eu vou virar dona de casa, porque é tanta coisa. Então, e como a gente vê isso, a gente põe o empecilho. Tá? Mas não é tão necessário. Então, a foto, como eu falei, ela é um documento. Vocês provam a evolução do paciente, porque o paciente chega para você, tá, ele está bem obeso, vamos fazer um tratamento, você vai provando,
vai tirando foto todas as vezes que ele retorna. Ah, eu fiz isso, depois de 15 dias, 20 dias ele voltou, tiro a foto, mostra para ele, usa aquele antes e depois, para mostrar para ele. Que ele vai falar, ai doutora, não resolveu nada. Quando ele olha a foto, ele, nossa, mas era isso? Então, tira. Também quando faz um pós-operatório, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não perdi, meu edema continua tudo aqui. Quando você mostra a foto para ele, nossa, mas olha, realmente diminuiu. Nossa, eu fiz uma pesquisa com deiscência, as pacientes chegavam e falavam assim, ah, mas não está fechando. Eu tiro a foto e eu tiro a medida da deiscência. Eu falo, não está fechando, diminuiu 2 centímetros. Aí você mostra a foto, ela fala, nossa, é mesmo. Então, eles nunca acham que está sendo feito nada. Então, tira a foto, guarda, faz o antes e depois para mostrar para ela. Mas evite, não vou proibir vocês de mostrarem, não, tá? Evita mostrar foto de antes e depois de um tratamento que você fez para uma outra paciente que está vindo. Você não sabe se você vai conseguir aquilo. Tá? O pessoal é doido para postar foto, tudo, mas cuidado, você não sabe, porque cada paciente responde a um estímulo de forma diferente. Cada paciente é um paciente. Mas tenham as fotos e façam o antes e depois para provar para ela mesma que ela teve evolução com o seu tratamento. Porque eles não lembram de como chegaram. Eles só lembram que eles não estão como eles querem. Né? Eu atendo muito paciente de cirurgia plástica. Ai, olha, ainda sobrou uma gordurinha aqui, mas você olha aquela pança que ela tinha aqui embaixo, foi embora. Mas ela olhou aquilo que sobrou aqui. Tá? Então é assim, você recebeu essa paciente, você tratou, ela ficou assim, ótimo, beleza, tá perfeito. Eu vou conseguir fazer isso nela? Eu não sei se vocês estão vendo direito aqui. Eu não vou conseguir deixar esta paciente daquele jeito. Só que ela não vai lembrar que ela era assim e não vai lembrar que essa é assim. Ela vai lembrar que o resultado é esse. Ela não vai lembrar nem dela nem da outra. Quanto mais da outra, porque ela só vai olhar o resultado final. Então, cuidado quando você vai mostrar a foto de antes e depois para o seu paciente. Essa daqui também. Olha como ela era. Eu nunca vou conseguir deixar desse jeito. Aqui ela está ótima. Ela está maravilhosa. Então, muito cuidado, porque se eles não lembram do antes dele, imagine se eles vão lembrar do antes da outra. Se vocês forem mostrar uma foto, procure então achar dentro dos arquivos de vocês alguma pessoa bem parecida para mostrar. Mas lembra que o resultado nunca vai ser igual. Pode ser até melhor, mas nunca vai ser igual. Então, cuidado na hora de mostrar. Nesse outro caso, essa paciente foi tratada, um rejuvenescimento, ficou ótima. Essa aqui já era moça, está maravilhosa. E agora essa senhora que chegou aqui assim? Eu nunca vou conseguir deixá-la daquele jeito. Mas ela também não vai lembrar que ela tinha muito mais rugas do que aquela moça e do que aquela outra. Ela só vai lembrar do resultado final. Essa é a mesma coisa, ela ficou maravilhosa. Mas ela não vai lembrar como ela era e nem de como aquela mocinha era. Ela vai falar, não, eu quero o resultado que aquela outra teve. Então, cuidado com foto. Mostra para ela para ver, olha como você chegou para mim e olha como eu estou te deixando. Isso sim. Mas para mostrar para eles, cuidado, pesquisem as fotos que vocês vão mostrar. Aqui é mancha, tinha bastante, melhorou bem, a outra também. Agora, essa aqui, olha como ela ficou ótimo, mas não 100%. E como aqui é resultado que vale, ela vai querer esse resultado. Aquela outra, imagina, eu deixei, você tratou, ela ficou assim, ela está nota 10, perto disso aqui. Mas ela não vai lembrar de como ela era. E nem vai lembrar dessa daqui. Ela vai lembrar deste rosto limpinho, bonitinho, sem manchinha nenhuma. Então, muito cuidado ao
mostrar essas fotos para a paciente e se vai colocar, por enquanto a gente não pode colocar foto de antes e depois, né? Então, cuidado, mas cuidado mesmo, tá? Todo mundo adora colocar, todo mundo adora. Outro dia eu comentei com uma pessoa, né? Falei, não, mas não mostra. Ah, mas eu preciso mostrar, porque eu preciso mostrar o meu trabalho. Eu falei, meu Deus, tudo bem, mostra o seu trabalho. Se der zebra, não venha me procurar para tirar suas dúvidas, tá? Muito cuidado. E guardem essas fotos. Não é, a paciente foi embora, joguei fora. Deixa. Lembra daquele prazo? Lembra? E aqui agora a gente já está chegando no fim, tá? Troca de e-mails e mensagens de WhatsApp. Isso é documento. Não é lixo, não. Tem que guardar. Guarda mesmo. Você nunca sabe se você vai precisar disso no futuro, tá? Mensagem de WhatsApp, se você olhou, a paciente mandou uma mensagem agora, eu não vou poder receber, não abra. Porque se abrir, você vai esquecer de responder depois. Ah, é dela? Ah, tá, depois eu respondo. Deixa lá, que vai ter a setinha ali, né? A hora que você puder ver, você responde. Nunca deixe paciente sem responder. Você não respondeu para ele, ele vai falar assim, ah, ela não me respondeu, eu vou procurar outro. Então aí é aquela omissão. A sua culpa por omissão, você não fez. Aí ela vai procurar um terceiro, que o terceiro vai fazer uma coisa errada e vai jogar a culpa em você. Então, nunca deixem paciente sem resposta. Eu dei uma palestra igual a essa na jornada da Abrafidef agora esse ano em Mato Grosso. Terminei de dar a palestra, veio uma físio falando para mim, nossa, Sônia, mas aconteceu exatamente isso comigo. A paciente me mandou uma mensagem com uma foto. Eu falei, nossa, mas isso está muito vermelho, acho que não é coisa minha, você tem que procurar o seu médico. Você já falou com o seu médico? Você já procurou ele? Eu acho que você está com uma inflamação, pode até ser uma infecção. Ah, não, tudo bem, eu vou falar com ele. Pegou, mandou uma mensagem para o médico, ah, não, isso não é nada, toma não sei o que e fica em casa. E ela voltou para ela. E estava piorando. Ela falou, não, se fosse você, eu ia para um pronto-socorro. E realmente ela estava com um processo inflamatório. Teve que tomar medicação. Imagine se ela não tivesse dado esse respaldo para essa paciente. Então, não é minha competência, eu não vou poder dar remédio, eu não vou poder fazer nada, mas insiste para ela procurar um médico, para ela procurar um pronto-socorro. Olha, eu não estou conseguindo ver, essa foto não está muito boa, eu não estou conseguindo, vem aqui. A minha agenda está assim, ou entra mais cedo, ou não almoça, ou sai mais tarde, mas tenta fazer com que ela venha para você olhar e falar, não, eu pensei que estava pior, vamos ver, vamos fazer. Nunca deixe passar em branco isso. Isso é primordial. Dar o atendimento, falar e tudo mais. Guardem isso, tá? Agora, os cartórios de tabelionato, eles fazem uma ata notarial. Então, como que é feita essa ata notarial? Se você fizer o print de tela das conversas de WhatsApp, você pode manipular as respostas, as perguntas e as fotos. Então, o que você faz? Você pega seu celular, vai para o cartório vai pegar o celular na mão, a escrevente vai pegar o celular na mão, ela vai, qual é a conversa e o que você quer? Ela vai printar as telas, ela vai fazer você mandar para ela por e-mail dentro do cartório, você não vai sair com o seu celular e mandar de sua casa, você manda de dentro do cartório para ela. Aí você vai ficar sossegada, ela fala, pode roubar, pode quebrar, pode fazer tudo. Isso já está aqui arquivado comigo. É barato? Não, é caro. Mas o que vai ser isso, quando um juiz pega essa ata, é como se ele estivesse vendo o seu celular. Então, você não vai fazer uma ata por qualquer coisa, né? Mas tem essas, que a gente tem, já respondi, deleto, acabou. Não, guarda. Eu sou lixeira, gente. Meu celular, vocês veem, é um lixo. Porque o que tem de conversa guardada, eu vou guardando. Eu não sei se amanhã isso vai precisar, tá vendo? Cabeça de advogado, né? É uma tristeza. Mas às vezes pode acontecer, né? Então vocês podem fazer um backup no computador de vocês.
dessas conversas. Ela não vai ter a mesma força jurídica do escrevente do cartório pegar seu celular e olhar. Mas o seu paciente pode ser que ele deletou todas as conversas. Ele não tem mais. O que vale? A sua, que está em backup no seu computador. Aí você vai, vamos supor, joga na nuvem ou faz um backup, vai no cartório e fala, olha, eu preciso fazer isso, como que eu tenho que proceder? Guarda tudo, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E não é guardar, chegou no fim do ano, agora faz 2 anos que eu atendi, nunca mais vi essa pessoa, né? Guarda no mínimo por 6 anos. Lembra dos prazos? Eram 3 e 5? Mas o 5 pode virar 6, pode virar 7, porque precisa ver quando ele notou aquela sequela nele. Se é uma queimadura, é rápido. Se é uma deiscência, é imediato. Mas pode ser coisa, sabe, que vai vir, ou queimou, tudo bem, eu tratei, mas ficou uma cicatriz com uma aderência que está limitando a movimentação dele. Aí ele vai querer entrar numa ação contra você. Mas essa limitação ele foi perceber depois de 1 ano. Então, tem que guardar por bastante tempo. Faça um backup no computador. Isso é melhor do que nada. Como todo mundo sempre gosta de deletar tudo do celular, ela pode não ter. Então, a prova vai ser a sua. Não. Mas não era isso. A senhora tem? Não. Então, essa daqui é válida. Esses dias eu tive fazendo uma ata notarial no cartório. Aí eu perguntei, e se eu fizer um backup? Já vou pensando lá na frente. Então, é isso, gente. Guarda tudo. Qualquer coisinha pode servir amanhã. Procurem fazer um contrato. Não sei fazer, nunca fiz. No site do CREFITO tem um. Pode ser que não seja um maravilhoso, mas sempre tem alguém que já tem um contrato, conversa com um amigo, pede uma ajuda. O advogado cobra. Tá, cobra, mas você vai pagar por uma vez por aquele contrato. Você não vai ter que ir toda vez ir no advogado para fazer aquele contrato de novo. Não, ele vai fazer um para você e você vai usar por bastante tempo. Dali, eu fiz um contrato com o advogado, eu paguei, mas eu fiz um contrato geral, agora eu vou fazer um para cada um. Aí você tira aquele como base, tenta olhar, tenta ver, não deixa passar isso. Vamos tentar ser mais profissionais possíveis com relação ao paciente, tá? Bom, era isso que eu tinha, tá? Eu agradeço vocês de terem vindo. Desculpa se eu não consegui passar tudo para vocês, se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa pode me perguntar, pode contatar, tá? Que eu estou às ordens. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar, eu vou estudar para poder responder, né? Eu tenho mania de fazer isso. Olha, eu não sei, mas eu vou ver, né? Eu vou olhar. E eu queria aproveitar para convidar vocês para participarem do nosso congresso, né, da ABRAFDF de Dermato Funcional, que vai ser em setembro de 2020 em Fortaleza. Tá? Quem gosta de trabalhar na área é uma oportunidade de manter contato com outros profissionais para saber o que está acontecendo de novidade na nossa área, porque sempre nós procuramos trazer o que há de mais novo e de quem está estudando mais nessa área. Então, eu vou ter um prazer enorme em encontrar todos vocês lá. Tá bom? Obrigada. Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Agora vai ser processado. Que às vezes a gente fala, mas esquece de alguma coisa, ou dá um exemplo, né, que é melhor do que falar. Sônia, eu confesso que esse ano eu faço 20 anos de formada, eu nunca fiz um contrato com qualquer paciente. É o que eu estava falando, a nossa relação com os pacientes são muito de amizade, né?
E a gente acaba deixando o profissional de lado. Não que você tenha que tratar ele de forma fria. Não, você tem que acolher, você tem que ser amiga, tudo. Mas você não pode esquecer, porque ultimamente está começando muito isso, né? Pelo menos os 15 anos anteriores, os 5 últimos eu não sei se vai dar algum problema, mas os 15 anteriores não deram problema. É que na sua área é um pouco mais difícil, né? Porque o teu é mais uma obrigação de meio. A pessoa muitas vezes chega a você... Gente, desculpa, eu estou falando com ela, mas ela trabalha na área de linfoterapia e oncologia, tá? Então, o paciente, quando chega para você, se ele tem um edema muito grande, um linfedema grande, você diminuiu um pouquinho, para você está insatisfeita, mas para ele é uma diferença muito grande. Então, na sua área é um pouco mais difícil acontecer. Pode. Que às vezes você vai fazer alguma coisa, pode acontecer. A grande dificuldade é da dermato, principalmente dessas fotos antes e depois que estão sendo cada vez mais divulgadas. Uhum. Né? E aí a pessoa quer aquele resultado e você não pode dar aquele resultado. É o que eu falo. A gente não tem esse tipo de promessa, né? Uhum. Eu já falo, o seu braço não vai voltar a ficar 100% igual o outro, né? Então já tem um respaldo aí de alguma forma, né? Dentro da fisioterapia, eu acho que a área que mais vai sofrer com isso é a dermatofuncional. Porque a neuro, ele sabe que ele tem uma sequela para o resto da vida. Ele vai precisar de fisioterapia para o resto da vida. E que ele nunca vai. Ele pode melhorar a deambulação, mas ele nunca vai voltar a deambular como ele era antes. Ele nunca vai ter aquela movimentação do braço como ele tinha antes. Então, ali é uma coisa mais certa. Na ortopedia é a mesma coisa. A não ser que o paciente vem para você tratar e você acaba fazendo uma fratura nele, né? Que já aconteceu disso, né? A físio, não, vai, e pum, dá uma fratura, né? Então, aí sim. Mas se não, você vai tratar, ele vai se sentir melhor, ele vai falar, não, eu não mexia o meu cotovelo, hoje eu estou esticando. Eu não estou esticando 100%, mas eu estou indo até aqui e estou sendo funcional. Na respiratória, cardio, mas mesmo é dentro da área da dermato, né? Porque é um resultado que você está procurando. Você não foi lá para, eu vou tentar melhorar. Não, eu quero melhorar. Professora, essa questão da evolução de prontuários, para a gente que atende a domicílio, isso fica comigo, isso fica com o paciente? Fica com o paciente. Tem que ficar na casa do paciente. Você tem que comunicar ao CREFITO que você faz atendimento domiciliar, porque o CREFITO pode ir na casa do seu paciente. Aí eu me questionei, e se o paciente rasura o documento? Ele rasura. Aí a minha cabeça já começou a funcionar e trocar ideia com o marido, né? Então o que você faz? Você evolui, escaneia. Você. Toda evolução você assina, carimba e deixa na casa dele. Mas ele não precisa assinar. Ele não precisa assinar. Mas aí eu falo, mas eu vou deixar, o paciente vai perder. Então, toda vez que eu vou lá, eu escaneio aquela ficha. Eu tenho aqui, se ele perdeu, está aqui. E esse documento existia. Ou faz duas. Evolui lá e evolui para você. Mas aí você vai perder um tempo, né? Evoluindo a dele, e tem que ser a mesma evolução que você fez na dele, fazer na sua. Então, eu acho mais fácil você escanear. E a gente não pode ter um prontuário eletrônico, a gente tem que ter o físico. Não, impresso. Pode. E de assinatura? Eu não sei como virtual. funciona. Eu preciso ver isso, vou estudar. Tá. Eu vou estudar isso. Porque tem muita gente que usa prontuário, assim. PDF que não possa ser mexido. Sim. De alguma forma no Word se altera em qualquer momento. Eu não sei como ficaria isso a domicílio, viu? Eu vou precisar estudar e ver isso direito. Porque você pode, dentro da sua clínica, ter o seu prontuário eletrônico. Agora, como que você vai deixar um eletrônico lá? Acho que no domicílio você usa o manual mesmo. E deixa o eletrônico só para o seu consultório. Se você pensar friamente, malandramente, você pode em qualquer momento alterar qualquer coisa.
Você rasga uma ficha e escreve tudo novamente. Exatamente. Mas aí já vai a cabeça do advogado, tá? Você nunca escreve sempre com a mesma caneta. Você vai fazer um prontuário, você tem umas 10 canetas lá na tua mesa, cada vez você escreve com uma. Se você chegar a adulterar, você vai pegar uma caneta e você vai escrever do começo ao fim. E aí isso vai para uma perícia, ele fala, a caneta é a mesma. Dona Sônia. É Dona Sônia. Falando, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Então, se você for adulterar, rasgar tudo e começar do zero, se você quer fazer uma coisa perfeita, você vai ter que ter um monte de caneta e cada hora, cada dia você pegar uma. Você nunca vai usar sempre a mesma. Tudo bem, geralmente eu faço a evolução sempre com a mesma caneta. Mas é muito difícil, porque às vezes você tem um monte lá, você passa a mão na primeira, escreve, e aqui... Eu ponho no bolso do meu jaleco a caneta, a Van já está acostumada, a gente sempre anda com a caneta no bolso do jaleco, chega, então está sempre com aquela. Mas se você está numa mesa, você deixa um monte lá, cada hora você pega uma. Você nunca faz com a mesma. E mesmo que o paciente rasgar e fazer uma evolução, vai para a perícia ver que a letra não é a mesma. Se ele adulterar, ele riscar, aí você pede uma perícia naquilo. Não, quero que comprove quem é essa letra. Não parece, mas, gente, o mundo a gente tem que desconfiar de tudo. Você tem sempre que estar atenta para saber o que pode ou o que não pode acontecer. Né? A gente sempre, por isso que eu digo, nós temos que começar a ser mais profissionais no nosso dia a dia. Eu falo, mas eu ainda não tenho o meu contrato. Vou ver se eu faço agora nas férias. Eu estava ajudando a coleguinha. Mas ainda não fiz o meu. Né? Inclusive, o Tacani pediu para eu fazer. Né? Eu preciso fazer. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode perguntar. Quem tirou foto lá do meu e-mail, quem não tirou, tudo bem.